Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 2:20, um texto que os irmãos já decoraram, creio eu. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, um pouquinho de microfonia. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne ou no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler todos juntos no Data Show? Para que a gente leia numa só versão. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo a carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. O importante é decorar. Você decora na sua versão, eu decoro na minha. Esse é um princípio para que a gente viva uma vida vitoriosa. Já estamos aí na reta final do ano, também na reta final desse estudo que estamos fazendo já há um bom tempo sobre guerra espiritual. Essa já é a 28ª aula sobre guerra espiritual. Claro, falamos sobre muita coisa da fé cristã, mas dentro desse contexto, dentro desse princípio da qual nós estamos aqui nessa terra vivendo, estamos em guerra. Desde Gênesis 3, Deus estabeleceu essa guerra, essa inimizade, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a mulher e a sua descendência, né? E Cristo vem também como um guerreiro e Ele nos insere nessa guerra para que possamos vencer, para que possamos viver uma vida vitoriosa pela fé nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nós devemos nos fortalecer da força do Senhor, do poder do Senhor, como Paulo fala em Efésios 6, nos revestir de toda a armadura dele, porque estamos em guerra e só tem um jeito da gente viver uma vida vitoriosa nessa guerra, se a gente aplicar esse princípio que Paulo ensina, da qual nós estamos reforçando diante de tudo que já falamos nesse ano. Nós só estamos fundamentando mais, firmando mais nossas estacas naquilo que é o nosso fundamento de fé, para que possamos resistir firmes no dia mau, contra as tentações, contra as provações que nós temos e devemos passar para que a nossa fé seja aprovada. Se não formos aprovados na fé, diante das tentações e provações, seremos reprovados. É simples assim. E Deus quer nos conduzir para uma vida de vitória diante das provações e tentações. Bom, como eu falei, estamos falando sobre esses fundamentos de uma vida vitoriosa. Isto é, a vida de Cristo em nós, como nós acabamos de ler em 2 Coríntios, capítulo 4, onde Paulo diz que a vida na fé, né, é para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Nesses tesouros, ou melhor, né, nesses vasos de barro, nós temos um grande tesouro, e nós passamos por várias provações, simplesmente para que a vida de Cristo se manifeste, que o morrer dele, mas também a nova vida que ele nos oferece, se manifeste. E essa é a vida de vitória.
é a vida vitoriosa de Cristo Jesus em nós, né? Porque não somos nós que vencemos, é Cristo que vence. É quando a vida dele se manifesta, e a vida dele vitoriosa só se manifesta quando nós morremos. Essa convicção precisa ser a nossa convicção de fé. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Então Cristo é a vida que vence. Eu vou usar o outro microfone. Se os irmãos estão ouvindo uma microfonia, ou só eu? Não? Só um pouquinho? Ainda está a microfonia, para mim está bem incômodo, eu acho que está nessa caixa. Aí eu não consigo me concentrar direito. Testando, som, 1, 2. Baixa um pouquinho o volume, por favor, vamos testar. Som, testando, melhorou. Obrigado. Então, a vida que vence é a vida de Cristo. Não é você que vence. Não. É Cristo que vence em você. Para isso, Paulo deixa claro. Não sou eu, mas é Cristo. Então, é uma vida, como falamos há 3 domingos atrás, a vida na fé, essa vida da qual nós experimentamos pela fé, que é a salvação, é uma vida substituída. Deus falou desde a promessa em Jeremias e Ezequiel: tirarei o coração de pedra, colocarei um novo coração de carne, um coração vivo. A gente confessa essa fé no nosso batismo, onde a gente compreende que para que a gente experimente salvação, o eu tem que morrer. Quem quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Esse é o único caminho para a gente encontrar a salvação, a vida eterna. É quando há essa substituição, e não quando há um melhoramento da velha vida. Não há esperança para a velha vida, não há esperança para a Cleo, para o ser indivíduo natural. Não. A única esperança para que seu espírito, de alguma maneira, experimente algum renovo, conheça a salvação, é se ele morrer e ele se unir à vida vitoriosa de Cristo Jesus. Como entrar nessa vida, então? Nós vimos 2 atitudes básicas: morte, né? Humilhação, rendição. Essa é a primeira atitude, é o morrer. Paulo reforça isso no capítulo 5, quando ele fala no verso 24: os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e suas concupiscências, né? Sua vida natural, morreram para a sua vida natural. Paulo fala em Filipenses 3 que ele considera o morrer para a sua vida natural, religiosa, moralista, como um lucro, como um grande ganho, para que ele possa ganhar a Cristo, para que ele possa conhecer a Cristo e manifestar essa nova vida de Cristo. Mas para isso ele precisava abandonar tudo da velha vida, tudo, sem exceção. Aí ele conclui, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é manifestar a vida de Cristo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Então é uma vida substituída, primeiro com esse princípio de se render, de morrer. E o segundo, que é o crer, ou de viver a fé, da qual ele fala aí no verso 20 mesmo. Agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é viver pela fé. Aí ele conclui dizendo: e a vida que agora eu vivo no corpo, né, seria a melhor tradução, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus. A mesma fé da qual estava em Cristo Jesus, está em nós, porque nos foi dada como dom, como graça, pelo Espírito Santo, para que possamos viver uma vida vitoriosa. Então só tem esse jeito, do jeito de Cristo Jesus, aonde, como Ele, temos que morrer, nos unir a essa morte diária, como Lucas nos ensinou lá em Lucas 9, né? Tomar a cruz dia a dia, para que possamos experimentar essa nova vida em Cristo, que é vivida pela fé.
Então precisamos sempre de arrependimento mais profundo, morte mais profunda, ser intenso nisso, e mais fé elevada, luz, brilho, manifestação, que a fé não é para ser retida, ela é para manifestar a vida de Cristo. Vocês são luz, no Senhor, ele vai dizer diversas vezes, e essa é a vida vitoriosa. E quando essa vida na fé se manifesta, aí a gente vence. Na semana passada, eu quero recordar aos irmãos, nós meditamos bastante sobre fé, porque na semana retrasada nós meditamos bastante sobre o morrer. Nós meditamos em Hebreus 11, 12. Hebreus 11 ali traz um princípio de fé, é a certeza daquelas coisas que não se veem, o firme fundamento. Fé é aquela virtude que substancializa a vida de Deus em nós. É essa vida que envolve uma união íntima com o invisível, para que possamos manifestar essa vida que está em nós no visível. É como o ramo. O ramo, ele precisa estar conectado à videira, ele tem uma relação íntima com a videira, ele tem uma relação com a seiva, que é o Espírito Santo, e com a videira, que é o próprio Cristo, ele tem essa intimidade. Mas a vida do ramo não é apenas esse movimento de se fortalecer no invisível, mas também de manifestar aquilo que é o seu interior, aquilo que é a sua natureza. Ele vai manifestar o seu fruto, porque esse é o seu propósito, Como eu disse também, é como uma impressora. A impressora está conectada aos invisíveis do computador. Essa é a vida da fé. Mas ela, para cumprir o seu propósito, ela precisa imprimir, ela precisa trazer para a realidade os invisíveis absolutos. Na ocasião, eu citei apenas o exemplo de Noé, que aparece no texto de Hebreus 11. Ele que creu em Deus, na palavra de Deus, temeu, teve uma vida de rendição e obedeceu. Ou seja, começou a materializar a sua fé, construindo a arca, trazendo palavra, salvando também a sua família, porque essa é a vida na fé. Então, ela é essa junção do invisível para o visível. Tem que ter relacionamento íntimo com Deus, consagração, para que possamos servir a Deus, para que a vida dele se manifeste quando nós somos por ele tomados, Falamos também que essa fé precisa ser testada, provada, para que ela possa ser amadurecida e vencedora. Não precisam abrir, mas eu vou citar um texto que vimos na semana passada, que é o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2, e o 3 também. Ele diz assim: irmãos, tendem motivo de grande alegria, de grande regozijo, o passar por várias tentações ou provações, tribulações. Por quê? Porque a provação, ela vai fazer com que a sua fé seja mais firme, mais perseverante. A provação, a tentação conduzirá vocês à virtude da paciência, da perseverança, e a perseverança conduzirá vocês à firmeza, à maturidade. Então, quando você vê a tribulação, quando você vê a tentação e a provação, tem de alegria, tem de ânimo, porque é a oportunidade para que a vida de Cristo se manifeste, a oportunidade para que você se agarre nos invisíveis absolutos, para que você se agarre na fé, na intimidade com Deus, para que você testemunhe essa fé, que é muito mais forte do que qualquer circunstância. Então se alegre, regozije, porque louvor, alegria, é a arma de guerra, como já vimos lá em Josafá. É assim que você vence, se alegrando pela fé, como quem conhece a Deus, Também citei o texto de Pedro, em 1 Pedro 1,7, onde ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e esse ouro é provado pelo fogo. Então, a sua fé, ela é provada também pelo fogo, para que ela se ache em louvor, glória e honra, através do conhecimento de Cristo Jesus.
que você está experimentando e você está revelando. Então, a provação, o fogo, é para que a fé seja provada e Cristo seja manifesto. E toda honra, glória, louvor seja dado a Ele. Porque é Ele, não somos nós. A gente fez o dever de casa, a gente morreu. Nada nos fere. Nós estamos unidos à ferida de Cristo. Essa é a nossa salvação. Pelas suas feridas nós somos sarados. Então Cristo, quando estava sendo traído, mesmo pendurado na cruz, Ele venceu com graça, perdão e amor, com paz, que excede todo entendimento. E essa é a fé. Então eu me uno a Ele. Eu foco nele, como diz o Hebreus 12, né? Olhando firmemente para Ele, a gente avança para que a gente acrescente em nossa fé virtude, conhecimento de Cristo, revelação de Cristo. Essa é a vida vitoriosa sobre as tentações e provações. Quando o nosso eu se revela nas tentações e provações, nós estamos sendo derrotados diante do inimigo que nos tenta para tirar de nosso coração, de nossa boca, blasfêmia, murmuração. E a fé é para que a gente seja cheio da virtude de Cristo, para que em meio à tribulação, o nosso coração e o nosso exterior transborde de alegria, de louvor e rendição a Deus, né? Portanto, vimos na semana passada, então, que não é você que é provado, é a sua fé em Cristo Jesus, essa confissão que você teve no seu batismo, essa vida nova que você recebeu em Cristo Jesus, é ela que está sendo provada, não é você, não é o seu eu. Então, todas as provações que enfrentamos é para que a fé prevaleça, como diz Pedro e também Tiago. Então precisamos olhar para as provações, mar agitado, fogo, né? Como uma oportunidade para a gente experimentar aquela verdade absoluta que diz: maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior é o que está em nós, muito maior a alegria, a paz, que excede todo entendimento, que está em mim, que está em Cristo, porque eu estou nele, a minha vida é nele, do que qualquer tribulação que eu estou enfrentando. Nada vai acontecer em nossas vidas que não seja proposital para o nosso bem, para o crescimento da fé, que Paulo fala em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a gente manifeste a vida de Cristo. E a gente manifesta a vida de Cristo vivendo pela fé. Essa é a vida vitoriosa. E tudo ocorre para este bem, para que a vida de Cristo se manifeste. Amém? Jolie, só estou resumindo. Enfatizar mais essa frase, eu não sei se passou despercebida. Eu prestei atenção ali, achei que foi interessante. Qual frase? Eu não falei que a tribulação não é o nosso eu que está sendo provado. Não. Mas é a nossa fé. É a nossa fé. É ela que está sendo provada, aperfeiçoada, é ela que tem que crescer. E na provação, o eu tem que morrer. A fé tem que crescer, viver, o eu tem que morrer. Eu vou falar sobre isso, é que nem o fogo da vegetação no cerrado, entende? Quando o fogo do cerrado vem, é para que a natureza pura daquela vegetação cresça, e para que a velha vegetação, as ervas daninhas, as pragas, morra. Então a provação é para que o eu morra e a vida de Cristo prevaleça. Eu falei que era bom falar mais sobre isso, porque eu vou falar sobre isso. A maioria das vezes, até na igreja, que os crentes são mais esclarecidos em relação a isso, muitas das vezes a gente vem na igreja e busca um socorro e um alívio por causa de alguma tribulação ou alguma coisa. Exato. Por isso que a gente precisa estar estudando isso. E não existe esperança para o eu, salvação para o eu, não tem. Mas eu vou aprofundar disso, eu vou citar 2 exemplos. De Jó, a gente citou no final da aula passada o exemplo de Jó, mas eu só citei, né, assim, de forma panorâmica. A gente vai ler para que a gente se concentre melhor.
Lá, pode abrir em Jó. E depois eu vou tentar citar o exemplo de Pedro também, que foi provado, né? Mas eu citei na semana passada, pode ir abrindo aí em Jó, que a nossa fé, ela é provada para que a boca do diabo seja tapada. Lembra? Ele é o acusador. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos irmãos. E o que ele acusa a gente, irmãos? O que Satanás acusa a gente dia e noite diante de Deus? Ele nos acusa de incredulidade, de impaciência, de inquietação. Ele nos acusa diante de Deus dos pecados capitais. Portanto, vamos lembrar um pouquinho aí do livro de Jó. Jó é um bom exemplo. E eu quero ler bastante textos com os irmãos aqui em Jó, no início dele, para que a gente se concentre melhor, para que eu não apenas cite, né? Porque aqui no início do livro de Jó, meus irmãos, a gente tem esse diálogo de Deus com o diabo e o diabo com Deus. Olha que interessante, Jó capítulo 1, verso 4. Concentre na leitura. Se a versão estiver muito diferente, o irmão pode ler na sua e pedir explicação, tá bom? Eu quero ler a partir do verso 4. Ó. E iam seus filhos à casa, uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Ou seja, os filhos de Jó estavam vivendo uma vida divertida, distraída, comendo, bebendo, na festa, tranquilo. Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Irmãos, isso é muito profundo para que a gente entenda o resto do livro. Porque a gente vê Jó aqui intercedendo em favor dos seus filhos, oferecendo sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, em favor da sua casa. E como que era feito os sacrifícios? Por meio dos animais. E depois eles comiam, banqueteavam ali uma refeição, mas aquilo era oferecido a Deus. Desde Gênesis é assim. Aí Jó, não existe culto que agrada a Deus sem sacrifício, né? Oferece a esse sacrifício em favor dos seus filhos, né? Fazia isso continuamente. E num dia em que os filhos de Deus, aqui ele vai falar aqui dos anjos, dos seres angelicais, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nesse lugar que a gente não tem acesso, Satanás apareceu. Então o Senhor, Deus que puxou o assunto, não foi Satanás que puxou o assunto, foi Deus. De onde vens? Satanás respondeu: eu vim de rodear a terra e passar por ela. O Senhor disse: olha, você tem observado meu servo Jó? Estou no verso 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe, né, numa cerca de proteção, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra? Então, qual que é a acusação aqui de Satanás em relação a Jó diante de Deus? Jó só está sendo fiel porque o Senhor o cerca de proteção. Deus que traz o assunto, irmãos, presta atenção, imagina se fosse com você, lembrando que Jó não tem conhecimento dessa história, só a gente. Mas no mundo espiritual, essas coisas podem acontecer. Satanás aparece, aí Deus pergunta: o que você está fazendo? Eu estava lá na terra, lá, infernizando as pessoas.
Você observou lá meu servo de Oli, Pimenta, Silvana, a Cris? Você observou lá? Você observou a fidelidade, a fé, a firmeza? Aí Satanás fala, o acusador, desgraçado, né? Ele é desgraçado. Ele só está assim sendo fiel porque a circunstância é favorável, o Senhor dá tudo para ele. Qualquer coisinha, é só ele gritar, é que nem o Kiko, né? É o manhoso lá. Qualquer coisinha protege, ele reclama, o Senhor acolhe. É por isso que ele está aí sendo fiel, né? Desse jeito é fácil de servir. Aí Satanás fala, né? Tira as coisas dele. Tira esse cerco aí para ver se ele vai ser fiel. Tira. Verso 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Tira o que ele tem para ver se ele não vai reclamar diante da tua face. Porque quando a gente reclama, se a gente vive o temor a Deus, é vida diante de Deus sempre. Todos os pecados que a gente comete diante de Deus. E Satanás é o acusador que está dizendo para Deus, traz essa tentação para você ver se ele não vai pecar diante da tua face. Vê se ele não vai. Aí começa a desgraceira de Satanás tentando Jó. Mas começa a provação. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu. E só eu escapei aqui para trazer essa notícia a você. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estão teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer essa notícia. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó venceu essa batalha. Outra também que nós iremos ver. Outras ele perdeu. Mas no final, ele se tornou vitorioso, porque ele se rendeu à soberania de Deus lá no final do livro, né? Mas aqui começa a tentação, a provação. Às vezes para você isso é algo não tão importante que acontece no início da passagem, que é Jó perder os bois e as ovelhas. Mas isso daqui é primordial. O que os bois significavam na vida de Jó? Culto, sacrifício, adoração. Não era isso que ele oferecia aos seus filhos? Primeira coisa que Satanás quer fazer para destruir a nossa vida é tirar a nossa vida de devoção, nosso culto, nossa adoração, temor a Deus, é atrapalhar tudo, é bagunçar tudo, é quando o povo de Deus não prioriza isso. Aí que começa a desgraça. É quando o povo, na provação, não adora. Até quando aqueles elementos de culto são destruídos, Jó adora. Naquele verdadeiro culto, que é o sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É quando eu morro para os meus apegos exteriores e me apego à fé. E na fé, em Deus, eu tenho motivo para adorar e louvar. E Ele oferece o sacrifício vivo a Deus, da sua própria vida, porque Ele se rende e Ele adora. No sair do ventre de minha mãe, para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. O Senhor é soberano nisso. Isso é uma provação. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou.
Qual é a tentação? Tirar a blasfêmia, reclamação da boca de Jó. Abalar a vida de adoração. Quando isso é em nossa casa abalado, tudo se abalará. Tudo. Você pode correr igual um ativista religioso atrás de culto bom para você ir. Mas se a sua vida não é uma vida de prostração, rendição a Deus, você vai caminhar para uma vida de derrota. Porque a vitória está quando a gente se humilha. Jó tem uma vitória aqui quando ele se humilha, no início do livro. Depois, no capítulo 3, ele passa por algumas derrotas. Mas no final do livro, ele alcança novamente a vitória, porque ele se rende diante da revelação de Deus. E ele bate em si mesmo, né? Dizendo que ele é um pecador, que carece da misericórdia de Deus. E ali ele experimenta renovo. Vamos avançar aí no capítulo 2. Na verdade, eu quero já partir por verso 7. Capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ou seja, começou a vir tentação aqui física, doença, feridas. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, porque aquilo coçava, sabe? E ele estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Verso 9: amaldiçoa teu Deus e morra. Ainda está rendida a Deus? Claro, dá para entender essa mulher, ela perdeu o filho, ela está perdendo um monte de coisa. Ela está ali entregue à sua própria miséria, a sua circunstância, da qual ela não controla, ela está louca, é normal isso. O que ela diz para Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morra. Essa é uma tentação que todo cristão sofre, pessoas bem próximas a nós, diante da circunstância, por não suportar a circunstância com fé, incentiva a gente a murmurar, a reclamar de tudo, é política, é igreja, é de tudo, porque não importa, para o cristão é em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Satanás quer tirar do nosso coração blasfêmia, e às vezes ele usa a gente muito próximo, que sim, no sentido natural, irmãos, dá para entender essa mãe aqui, tristeza, tribulação, é fogo. Aí Jó responde a ela, no verso 10, como fala qualquer coisa, como uma doida ou como uma tola? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, a circunstância má. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso Jó não pecou, foi provadíssimo, venceu aqui essa batalha. Claro, estamos aqui na introdução do livro de Jó, a gente sabe que não é sempre assim, nós somos fracos, e quando a nossa fraqueza da incredulidade se expõe, é para que a gente se humilhe depois, como Paulo se humilha em Romanos 7, desgraçado homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? E é aonde Deus o conduziu no final do capítulo de Jó, que antes conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me humilho no pó e na cinza, porque eu me rendo ao Senhor, e ali ele alcançou vitória novamente, se rendeu, e Satanás nem aparece mais na história, ele some, porque ele se submeteu a Deus, resistiu ao diabo e fugiu. Então o que o diabo estava querendo com Jó, o que ele está querendo com a gente, irmãos? Tirar coisa da gente? Ele está querendo trazer uma doencinha para a gente? Uma ferida? Um câncer? Não! Ele está querendo tirar da nossa boca, do nosso coração, blasfêmia, incredulidade, murmuração, inquietação. Ele quer que a gente se apegue às coisas exteriores, fugaz e passageiras, e a fé para que a gente se concentre naquilo que é interior,
permanente e eterno. Ele estava querendo fazer com que Jó parasse de olhar para Deus e começasse a olhar para a circunstância, porque essa é a aprovação da nossa fé. E o objetivo dele é nos tirar dessa posição de fé, de firmeza, de adoração. Mas é por isso que quando você vence, você amarra a boca do diabo, porque não tem o que ele fazer contra você. Não tem o que ele te acusar, nem de pecado, porque a vida de pureza da fé é a vida de confissão de pecado. O mesmo pecado que ele te acusa, você não... eu sou um desgraçado mesmo. Aí você confessa aquele pecado, você perdoa as pessoas, aí você leva o problema para ele. Aí ele coça a cabeça: o que eu vou fazer com esse então? Esse que se humilha. É fé. O objetivo dele é nos tirar da posição de fé. Quando você persiste na fé, não tem nada o que ele fazer contra a gente, nada a dizer a nosso respeito, porque você mostrou que sua fé é muito maior do que tudo que está do lado de fora. É o que João vai dizer, né? Essa é a fé que vence o mundo. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então temos que aprender a conviver com as provações, como vimos na semana passada, amando a cruz, o morrer da carne, abraçando com coragem a fé, compreendendo que a provação não sai da soberania de Deus, é para que a fé seja testada, mas para que ela se manifeste. É assim que a gente vai começar a viver bem essa vida passageira, de tribulação e provação, porque a gente vai entender que tudo é um teste da fé, tudo é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente cresça na vida de Cristo e manifeste a vida vitoriosa de Cristo, porque eu já morri, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por isso que ele pode dizer isso lá em Filipenses 4, Paulo, né? Posso suportar todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece. Eu estou na fé do Filho de Deus. Então a circunstância é para que a fé aumente, ela não atrapalha. E nesse sentido, Satanás coopera para o fortalecimento de nossa fé. Quando nós escolhemos o caminho de fidelidade, ele é instrumento nas mãos de Deus para fortalecer o seu povo naquilo que é a vida de Cristo. A provação é crer nisso. É crer nisso. Se alegrar, como o Tiago diz, tem de motivo para se alegrar. Todo motivo, né, para se alegrar. Porque, vai vir coisa boa aí, vocês vão crescer mais em Cristo, mais em amor, mais em esperança. Sabe? Esse fogo, não se assuste, você vai queimar só coisa que não deve ser pertencente à sua vida em Cristo. Até aqui tudo bem? Eu reforcei o que falamos na semana passada, porque é importante reforçar. Amém? Podemos aprofundar um pouco mais, citando o exemplo de Pedro, lá no Novo Testamento. Mas não se esqueça daquilo que vimos até aqui. E se tiver alguma dúvida, né, como o Jolie trouxe, mas eu acho que está respondendo, né, Jolie? Tem dúvida não? É reforço, né? Reforço. Precisamos reforçar sempre. Todo dia repetir isso. Precisamos. Satanás quer que a gente esqueça isso. Nossa, a primeira distração a gente esquece o que é a vida do cristão. 1 Pedro não, é Lucas 22. Lucas 22... Esse texto, a partir do verso 24, nós não vamos ler todo. Jesus está na mesa dos discípulos, ensinando sobre a fé, sobre a importância de servir. Essa é a vida na fé. É você se entregar e servir. E é uma tentação quando na tribulação, Deus nos chama a servir. Olha o que diz, por exemplo, Jesus, falando para os discípulos, falando para a gente, no verso 28 do capítulo 22. Ele diz assim, capítulo 22, 28 de Lucas.
e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações ou provações. Essa é a vida do cristão, estar em Cristo, permanecer com Cristo nas tentações dele, porque não é a minha mais, é a tentação do Cristo. Então, como Cristo eu enfrento? Lembra que Paulo fala lá no capítulo 3 de Filipenses, a vida na fé é participar das aflições de Cristo, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Vocês estão participando comigo, né? Então, aí ele vai ensinar Pedro sobre isso. No verso 31, o Senhor disse para Simão, aqui é Simão Pedro, olha o que o Senhor disse para Simão: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou para peneirar vocês como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça ou não esmoreça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que interessante. Pedro, o diabo pediu a sua vida para peneirar você. E eu intercedi por você. Jesus é o advogado, é o defensor, o Paráclitos, né? Ele intercedeu por nós, por Pedro. Imagina essa cena. Imagina, que nem foi a cena do início de Jó. A Trindade reunida, Satanás aparece, o pai pergunta: e aí, onde você estava? Eu estava lá na terra, lá infernizando todo mundo lá. Você observou Pedro? Você observou Pedro? Então, é um homem de fé. Aí Pedro fala, ou Satanás fala para Deus, né? Mas o jeito que o Senhor está protegendo ele, assim é fácil. Peneira ele para ver se ele vai ficar firme na fé, né? Aí Jesus aparece. Pai, eu peço uma coisa ao Senhor. Nessa provação de Pedro, Satanás vai sacudir ele, vai jogar ele para um lado para o outro. Só peço uma coisa só: que a fé dele não esmoreça, não desfaleça. Que o seu interior não se destrua. Imagina essa cena. Gostaria de peneirar o Cléo, peneirar os irmãos da Batista Central, aquela igrejinha lá. Gostaria de bagunçar aqueles irmãos, bagunçar mesmo, azarar tudo. Porque trigo peneirado, os irmãos sabem como é que é, né? Joga para um lado, joga para o outro. Aí Jesus escuta. Sinceramente, o que você gostaria que Jesus falasse numa hora dessa? Se você estivesse ali com Jesus, o que você esperasse? O que você ia esperar de Jesus falar? Hã? Pode peneirar porque a fé dele. Amém! A gente leva um susto quando a gente vê a narrativa. A gente leva um susto porque geralmente a gente pediria na nossa geração proteção. Livra ele das peneiras. E às vezes a gente ora para Deus nos livrar da peneira. Nossa, como a gente fica rodeando igual o povo no deserto ainda lá. A gente nunca sai da mesmice de sempre, porque a gente fica ainda pedindo para Deus tirar a gente da peneira, né? Como eu disse, a gente precisa se aprofundar na fé, porque Jesus está nos ensinando aqui sobre fé. Porque ou a gente não está entendendo aquilo que ele está ensinando sobre fé, porque parece que Jesus é um irresponsável, né? Mas ele é nosso advogado, ele intercede por nós. E ele fala assim: olha, quando Satanás pediu, eu intervi prontamente e disse: Pai, deixa acontecer, a única coisa que eu peço em favor de Pedro, em favor lá da Batista Central, é que a fé desses irmãos não desmoreça. Vai desgraçar tudo, vai vir tribulação, vai vir tormento. Ixi, só peço que a fé não desmoreça. E quando se converteres, a palavra aí no grego original, né, não é a ideia de metanoia, de conversão mesmo, né? É a ideia de renovo, de maturidade. Não é a ideia de maturidade da palavra teleios, né? Mas é a ideia de renovo mesmo, né? Assim, esqueci a palavrinha exata no grego para eu trazer para os irmãos, mas não é a ideia de metanoia. Lembrei, é uma ideia de vivificação, né? De reavivamento.
De despertamento, exato. Quando você se despertar, Pedro, isso é fé. Você vai enfrentar isso para que você, quando se despertar, você vai fortalecer os seus irmãos, confirmar teus irmãos. Com o quê? Com a fé, com essa verdade. Porque a vontade eterna a respeito de nós, em relação àquilo que é a vontade de Deus, não é para que a gente seja protegido, não é, mas é para que a gente seja formado na fé como filhos. Ele não quer nos dar proteção, Ele quer nos dar segurança para enfrentarmos tudo com fé. Então não peça a proteção da circunstância, peça a firmeza e a segurança da fé, para que você enfrente tudo, para também poder fortalecer outros. Essa é a nossa salvação. Não é a proteção. Aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Ficar atrás aí, tipo, não é isso. É entrega, é o caminho de Cristo. É o caminho de Cristo. É surfar a onda. Não é ir contra ela, você vai se afogar. E nós, irmãos, somos formados nessa nova natureza da fé em Cristo pelas provações. As provações é a escola da formação da fé. Por isso Tiago diz que a gente tem que encarar com ânimo, com alegria. Então, como Pedro, como ele disse lá em 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, provado pelo fogo, revele-se em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Assim como ele ensina, a nossa fé ela é provada, ela é fortalecida no fogo das tribulações e provações. Então não faz sentido. É negar a fé, pedir para Deus te livrar da provação. Você não entendeu a fé cristã. Não entendeu. Você está firmado numa crendice ideológica, evangelicalista, desse meio que a gente vive, onde todo mundo busca a si mesmo e pede a ajuda de Deus para o livrar e se salvar e se manter numa segurança favorável, onde a circunstância muda. Não, essa não é a fé. Não é a fé. Jesus está nos ensinando. No Brasil a gente precisa aprender isso, né? O Rony está lá perto do Cerrado, né, Rony? Assim como o Cerrado, que se renova, né? Como Pedro aqui tem que se renovar, ele desenvolve sua condição, sua natureza pelo fogo, assim também a natureza da nossa nova vida em Cristo Jesus pela fé é desenvolvida pelo fogo da provação. Entenda isso, o fogo faz parte da formação, o fogo faz parte da preservação da natureza do cerrado, porque quando pega fogo, eu já vou dar a palavra para o irmão, as vegetações invasoras são eliminadas. Por isso que a gente tem que se alegrar com o fogo, porque quando vem o fogo, as vegetações invasoras, as pragas são eliminadas. Então toda vez que pega fogo no cerrado, ele sente um pouco de dor, sim, mas aquilo acaba com aquele tipo de vegetação ruim, acaba com as ervas daninhas, acaba com o capim, acaba com aquelas florzinhas que parecem boas, mas são venenosas. E aí o cerrado encontra condições de se revigorar, quando ele passa pelo fogo. Então fogo não é problema, é o que Jesus está falando para Pedro. Fogo, Pedro, não é problema, fogo. Fogo é provação, fogo é renovo, fogo é saúde para você. Amém, irmãos? Pode falar, irmão Francisco. Eu estava observando o que o senhor está falando, né? Como se fosse uma segurança, a verdadeira e a falsa. Né? Digamos assim, tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma falsa segurança. Exato. Que a igreja está fornecendo para ela. Exato. E na realidade, isso é uma falsa segurança. A verdadeira segurança é essa, né? Como o Senhor falou para Pedro, nós somos viúvos, nós somos errados, né? Então a tua fé, eu creio na tua fé, para que a tua fé seja fortalecida. Algo bem consistente, né? E é disso que eu estou observando, né? Precisa ter esse sentimento de segurança verdadeira e a falsa. Porque nós somos, a palavra diz,
esclarecendo que é falso profeta, é falso Cristo, é Falso evangelho, falso... Exato. Isso nos traz segurança até para encarar as tentações de Satanás, como Jesus encarou no deserto, né? Porque Deus está usando o próprio Satanás aqui. Ele pediu para destruir você, mas ele está acostumado com fogo. Jesus falando para Pedro, está acostumado a tacar fogo nos outros? Ele vai queimar no final, né? Então, ele gosta, mas não precisa ficar apavorado não. Não precisa ficar apavorado não. Como Jó. Existe uma segurança. Exato. Isso, essa segurança, né? E a nossa segurança está em Cristo. Queridos, está na vida que recebemos de Cristo, na intercessão de Cristo. Medite mais na intercessão de Cristo. João 17, ele intercede por nós. Você acha que Jesus não vai ser respondido pelo Pai? Ele vai ser respondido. E Jesus está dizendo, não precisa ficar apavorado. Eu pedi ao Pai que a sua vegetação natural seja preservada, que a sua vida sobrenatural seja preservada. Fique tranquilo, porque o fogo só vai queimar aquilo que não pertence à vida da fé, só vai queimar aquilo que não pertence a você. O fogo vai queimar a sua incredulidade, o fogo é para queimar a sua murmuração, o fogo é para queimar a sua soberba, esse ego desgraçado, esse apego que você tem da sua vidinha, que você ama tanto, e você vive escravo das circunstâncias, porque você ama-se tanto. O fogo é para destruir isso. O fogo é para acabar com aquilo que não pertence a Cristo. Então encare com perseverança. O fogo é para destruir as suas falsas esperanças. Sabe, você fica correndo atrás de coisas humanas para resolver sua vida interior. O fogo é para destruir isso. E se não destruiu ainda, você vai enfrentar mais ainda, que nem um povo no deserto não vai sair. Vai viver uma vida derrotada sempre, enquanto não aprender a viver pela fé, porque Deus não alivia. Porque a fé só cresce, amadurece quando ela é provada pelo fogo, mas ela só cresce, desenvolve e manifesta como uma fé salvífica quando ela é aprovada, quando isso redunda em louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo. É quando a vida dele aparece. É quando a vida dele aparece. Então, se glorie no Senhor. Confie na intercessão de Jesus. Confie. Então, aplicando, por exemplo, em tudo na vida, né? Você enfrenta lá um problema no casamento, uma tentação, uma aprovação. Ixi, vai vir um monte. Todo dia tem uma aprovaçãozinha, né? Aquilo é para queimar o que não pertence ao casamento. Se você está unido em Cristo, ao seu cônjuge, ao amor de Cristo, à fé em Cristo, à esperança em Cristo, a aprovação vem, não para você queimar o seu cônjuge, não para você feri-lo, mas para você se unir às feridas de Cristo, e encarar aquilo com firmeza, com fé. Porque você entende que essa aprovação é passageira e ela serve para queimar, para destruir o nosso ego, oportunidade para eu negar a mim mesmo, para eu perdoar, para eu caminhar mais uma milha, porque eu morri para mim mesmo. E nós estamos nesse compromisso em Cristo. No trabalho, aprovação no trabalho, para você trazer firmeza e segurança às pessoas, de que Deus é soberano em tudo, e que em nada eles devem ficar atribulados. E você traz essa segurança, essa fé, essa oração em favor dos filhos e de todos, como Jó fazia em favor das pessoas, em favor dos seus filhos. E a primeira obra de Satanás é nos tirar desse lugar de adoração, de intercessão, que é a vida do cristão, que é a vida de Cristo, né? Entenda, tudo que você está passando, qualquer crise que vem, vai vir um monte. O mundo enfrenta e vai enfrentar outras crises, além daquelas que já enfrentamos. Irmãos, tudo isso é para que a fé prevaleça. É para que o poder da cruz prevaleça. É para que o eu não mais vive, mas o Cristo que vive em mim se manifeste. É para que as expectativas e interesses próprios morram. E a fé prevaleça sempre, sempre, sempre. Provação, fogo, é para melhorar a nossa condição, para destruir elemento invasor na vida da igreja
Então a gente tem que pedir para Deus mandar umas provações boas para nós, para que Ele destrua, elimine do nosso meio aquilo que é elemento invasor, aquilo que é capim, aquilo que é florzinha que traz veneno. E a gente se apega às vezes às coisas, sabe? A gente começa a fazer um jardim com as pragas. É bonitinho, né? A gente se apega aos pardais. Aí o pardal fica mandando um monte de praga para as flores, aí sufoca a videira não cresce. A gente fica com dó. Não tem jeito. A gente tem que pedir fogo, porque a gente não tem condição de tirar essas coisas. Não tem. A gente vai machucar a videira. A gente vai machucar a vida espiritual. Aí Deus tem que mandar provação para purificar a gente mesmo, para santificar a gente mesmo, porque é para isso que serve. E quando Satanás pediu isso, ele pensou que ele estava fazendo mal para Pedro, mas ele estava fazendo um favor para Pedro. Peneirar trigo significa o quê? Limpar, purificar. Sem turbulência não tem como. Aquilo gera uma turbulência, confusão. Parece que aquilo é coisa danosa, mas no entanto, quando você acaba a operação de peneirar, o trigo ficou mais trigo do que jamais foi trigo. Ele se tornou mais inteiro, mais firme, mais forte, mais puro. Amém, irmãos? Então isso é para melhorar a vida em Cristo, não a velha vida. Aí está a nossa salvação, nossa cura de toda a natureza invasora que não nos pertence, porque essa é a cura que Cristo tem para nós. Cura de toda a natureza invasora que não nos pertence, que pertence à velha vida. A velha vida tem que morrer. Não tem como ter dualidade em viver pela fé, não, é vida de Cristo, somente de Cristo. Então a gente tem que orar para que a provação venha, para que a vegetação invasora morra. Porque se a gente quiser preservar a velha vida, nós estamos negando a fé. Quando pedimos para Deus nos livrar do fogo, estamos negando a fé. Você pede para Deus preservar você do fogo, porque você quer preservar a sua vidinha passageira, terrena, religiosa sim, moralista sim, mas não há esperança nenhuma para a carne, nenhuma. O fogo vem para eliminar a carne e para que Cristo apareça, manifeste. Tranquilo até aqui, irmãos? Amém? Alguma dúvida? Sim. Quero concluir citando assim mais uns 2 parágrafos. Mas eu quero também saber o ritmo dos irmãos. Todos comigo? Levantem a mão. Quem aqui já foi e não voltou? Tranquilo? Tranquilo, irmão? Firme? Mas ainda compreendendo aquilo que falamos na semana passada, né? O nosso maior problema e a maior tentação é a incredulidade. Jesus disse, né? Será que quando o Filho do Homem voltar para a terra, será que ele vai encontrar fé? Crendice religiosa ele vai encontrar um monte. Culto para dar e vender. É gente fazendo culto, programando culto. Isso até na época de Jesus tinha. E ó, top. O templo era maravilhoso, os ritos, nossa. Mas e fé? Intimidade, temor, quebrantamento, isso que nós estamos meditando. Será que se o Filho do Homem voltasse, ele encontraria fé, né? Sem fé, como vimos em Hebreus, é impossível viver essa vida nova, agradar a Deus, impossível. E o que o desgraçado do demônio quer? Sufocar, abortar a nossa vida de fé pela nossa incredulidade. Ele quer que a gente se apegue àquilo que tem que morrer. Ele quer que a gente fuja da provação, ou a gente pede que Deus nos livre dela. E às vezes isso acontece, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que não pertence à fé, apenas naquilo que é
Igreja Batista Central, eu tenho orado por vocês. Imagina Jesus falando isso para nós, para que vocês fiquem firmes, para que vocês não sejam escravos das circunstâncias. Meu Deus, o que acontece nas circunstâncias? Não seja escravo disso. Não seja alguém que se ofende com facilidade, que se amedronta com facilidade. Você agora tem que caminhar para a maturidade, para que você seja sensível em toda circunstância, e não vulnerável a ela, mas sensível à fé, em viver com firmeza. Seja sensível a isso, seja sensível à aprovação, não desperdice a aprovação, Pedro, não desperdice, pelo contrário, se apodere dela, como uma oportunidade para você crescer na fé, porque você vai ficar melhor, sua fé vai fortalecer, a vida de Cristo vai aparecer, e a sua carne vai morrer. Quanto mais você for sacudido, melhor você vai ficar. Portanto, essa é a nossa vida. Lembrando que Paulo fala em Gálatas 2:20. A vida que eu vivo na fé, ou pela fé do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Mas eu queria só trazer, para a gente concluir, um último ponto que é importantíssimo. Aonde diz assim, Jesus no mesmo versículo 32, quando te converteres, ou quando viver a fé, fortalece teus irmãos. Fortalece teus irmãos com essa verdade. Esse é o propósito da fé. Não é só para ficar em Deus ou algo pessoal, mas é algo para ser manifesto em favor dos irmãos. A fé não é em favor de mim, é para que eu morra, para que eu viva a fé em Cristo em favor dos irmãos. A ideia é se renovar, não é a ideia de mudar a mente, aquela conversão que aparece como metanoia no grego. A ideia é de quando você amadurecer, quando você experimentar esse renovo que eu estou dando a você. É aquilo que Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra, mas vocês precisam lavar os pés, né? Tem muita coisa que vocês precisam aprender, mas não é lavar os seus pés, mas é lavar os pés dos outros. Então, pera aí, irmão, senão confunde a cabeça, irmão. Pedro também, não só Pedro, os discípulos, também não tinha passado por Pentecostes. Não tinha. Não tinha o Espírito Santo ainda. E Pentecostes era o... Não tinha o Espírito Santo vivendo neles. Então aí eles também eram... Com certeza. Eu sabia que Pedro, se fosse sacudido, ele ia... Ele ia para pensar que Pedro, na frente dele, não ligou? Ele é uma situação dessa. Mas só dá uma colocação dele, porque a gente vê que está indo para os irmãos, dizendo muitas vezes assim, ouve certas pregações, ou posso ouvir certas pregações, muitas vezes possa ficar em certo desânimo ou na sua própria vida, mas veja que o Evangelho fala realmente, como o irmão disse, não duvido os tempos, quando Cristo voltar e encarar a fé na terra. A gente vê que isso aí está cada dia mais se esmorecendo. Isso que eu estou pregando, pouca gente quer ouvir. Pouca gente quer ouvir. Vem sempre aqui, mas o vírus aí não vem mais. O que eu vejo está uma coisa para mim, que eu fosse embora para casa jogando, saltando, pulando, e dizendo, eu estou vitorioso e vou ficar. Sim. Quando mostra que você é carente, você é dependente, você deve realmente se fortalecer em Cristo, porque o Espírito Santo de Deus que ajuda. Isso aí. Então, a igreja está super. A gente olha bem. Não tem fé. Desenchada. Exato. Aquele folheto, aquelas páginas que o pastor deu. Sim. Tem muita gente que tem igreja que está super cheia. Nem por isso, se essa igreja é forte, nem quer dizer que uma igreja que tenha pouca gente é fraca. Então, é uma situação. O que manifesta a saúde da igreja é a sua fidelidade de fé, na aprovação, a firmeza, né? Firmeza no Evangelho, firmeza de fé. Mas, meus irmãos, esse ponto aí de Pedro, no verso 32, né, que Jesus fala para Pedro, isso é um ponto importante da fé também.
Porque a fé não está em favor de mim, tá? Tem gente que busca a fé em Deus por causa de mim. Não, a gente tem que morrer para que a gente experimente a fé, que é viver como Cristo, em favor uns dos outros. É aí que está a nossa identidade em Cristo. É quando eu morro para mim mesmo, experimento Cristo, eu sou membro uns dos outros, e é assim que eu vivo a fé. Por quê? Quando você aprender a ser provado e ser aprovado na fé, sabe para que serve essa fé? Para você fortalecer os irmãos. Não é por causa de você, não é para você se garantir, não, é para você se doar em favor de alguém. Fortaleça seus irmãos, é o que Jesus vai dizer. Então, ela precisa ser provada. Queridos, você está sendo provado. O que você está aprendendo? A fé precisa ser provada. A gente precisa aprender a lidar com os problemas de maneira sobrenatural, para que a gente possa edificar os outros. Ser testemunha de Cristo para a edificação da igreja. Vem vitorioso na vida em Cristo Jesus para você repartir isso com seus irmãos, para que experimentemos essa vitória de viver pela fé. Porque é dessa natureza que nós somos. Porque se a gente não sabe como a fé funciona, como é que a gente vai ajudar as pessoas? Como é que a gente vai ajudar a igreja a ser edificada em Cristo Jesus? E não de acordo com a nossa ideia. Se não há em nossas vidas vitórias nas batalhas, como a gente pode ajudar alguém que está em crise, de ansiedade, de pânico, de relacionamento no casamento, de pânico porque perdeu o emprego, crise de ansiedade porque resolveu ser fiel ao Senhor em seu trabalho, mas guardar o dia do Senhor, mas está enfrentando tribulação? Como a gente vai ajudar essa pessoa a ficar firme na fé? Se a gente não vence as batalhas que Deus nos dá para que a gente vença pela fé. A gente tem que vencer as batalhas que Ele nos deu pela fé, sim, para que essa fé seja instrumento em favor dos irmãos, não para garantir de que eu sou bom, eu venci, olha, vocês não sabem de nada. Não, está a serviço da igreja, dos irmãos, para que revela um propósito. Irmão, então Pedro, você vai passar tudo isso para que você fortaleça os seus irmãos. Ah, Pedro, ele fala isso, tu me amas? Amas. Então, apacenta, cuide das minhas ovelhas. Coloque esse amor em favor das pessoas e não em favor de si mesmo, porque a fé te libertou disso. Em favor das pessoas. Que sejamos, irmãos, renovados na fé, porque se formos fracos, não temos o que fazer em favor da igreja. Queremos evitar passar por tribulação e a gente nunca passa por nada, por nenhuma vitória. Não, a nossa vida é encarar a provação na vitória de Cristo, já ir cantando louvores, se alegrando porque a vitória é certa nele. E vencendo, a gente tem capacidade agora de ajudar os irmãos, para que os irmãos não fiquem presos a essa vida terrena, passageira e demoníaca, mas se fortaleça na fé. Você é Cristo na vida do seu irmão, essa é a sua identidade. Você é um membro de Cristo, você é um membro da igreja. Essa é a fé, não é a individualidade de quem busca se salvar, se preservar, se garantir. Essa não é a salvação. A salvação é quando eu morro, é quando eu experimento a nova vida de Cristo. E Cristo é quem tinha tudo para se salvar, mas não se salvou. Antes se entregou, com ânimo, com perdão, com graça, com amor, porque ele confiava naquele que tinha poder sobre tudo e todos. E o prazer dele estava nisso, na palavra. E ele sabia que a tribulação, inclusive a cruz, é para o fortalecimento da própria fé dele e também a fé dos irmãos. Porque é pelo exemplo de Cristo que a gente se fortalece, mas é também pelo exemplo uns dos outros que a gente se fortalece. Por isso, Pedro recebe e nós recebemos hoje essa palavra. Você vai ser provado para que você fortaleça as pessoas próximas de você. Porque fé é vida, é missão e a gente está aqui para isso. Para manifestar essa vida vitoriosa. Amém, irmãos? Amém. Amém? Alguma dúvida? Dúvida é importante tirar. Compartilhamentos de experiências, é importante conversarmos uns com os outros, tá? Compartilhar vitória,
Compartilhar a derrota também é muito importante, porque você está exercitando a sua humildade. Você vai se humilhar. Irmãos, vamos orar junto comigo? Eu sou um desgraçado pecador. Eu olhei muito para mim mesmo. Eu estou muito apegado a mim mesmo. Me ajude em oração. Isso é vitória. Isso é vitória. Uma coisa assim, eu posso uma manipulação bem grande. Aí a gente está com família, os filhos juntos, e eles exploram essa prova que você tem. Eu fico com vergonha na hora, mas eu lembrei que você falou assim, homem miserável que eu sou, né? Aí na hora eu lembrei assim, ô homem miserável que eu sou, né? Mulher miserável que eu sou. Amém. Minha mãe estava perto. Nossa, não pode falar. Você é uma pessoa de Deus. Isso que você está falando, você está desprezando Cristo em você. Não, estou me desprezando para que Cristo apareça. Mas na hora eu lembrei isso. Amém. Aí você pode explicar para ela ou para quem for, né? Isso é o que eu sou mesmo, né? Esse pecador, esse homem falho. E minha vida agora é eu morrer para mim mesmo. Eu reconheço que eu sou miserável. Eu quero viver a vida nova de Cristo. Então, né, me desculpe por alguma coisa, pelo que eu fiz, porque eu não quero ser assim. Eu quero ser Cristo na vida de vocês. Então, eu sou um miserável, me perdoe, e é isso. Eu quero ser Cristo. Essa é a minha vida, né? O viver pela fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro estágio, né? Ser crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, miserável que sou. Quem pode me livrar do corpo dessa morte? É Cristo Jesus, né? Pela fé, por aquilo que o Espírito Santo opera em nós, para que a gente seja uma nova pessoa, vitoriosa. Até em casa, a gente vive uma vida vitoriosa quando a gente agora em Cristo vive em favor das pessoas. As pessoas estão brigadas, tem rincha, tem gente de direita, gente de esquerda. A gente não, a gente é o crucificado. Vamos arranjar um jeito de unir essas pessoas no amor. A gente morre para nós mesmos, para as nossas preferências. E a gente, porque a nossa fé está em favor das pessoas e não em favor de nós mesmos, para que a gente se garanta, né? Não. Esse não é o caminho de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Irmão Pimenta, o irmão pode fazer uma oração, intercedendo pela nossa igreja, para que a gente possa viver com firmeza as provações, encarando com fé. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Deus, porque temos visto, Senhor, e ouvido testemunho de quantos e quantos irmãos têm demonstrado, Senhor, o teu cuidado com a vida de cada um deles. Deus Santo Pai, pedimos que o Senhor continue, Senhor, a nos fortalecer, a nos dar, Senhor, muitas vezes, aumentar a nossa fé, Senhor. Amém. Que possamos resistir do diabo. Sabemos, ó Deus, que vamos passar por tentações, que muitas delas, ó Deus, tendem a nos fazer cair, mas que elas, Senhor, se tornem provações para que nós saiamos vitoriosos em Ti, Senhor. Amém. Amém. Que possamos, Senhor, também testemunhar de que enquanto atravessamos, o Senhor sempre esteve conosco. Amém, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como indivíduo. Ajuda-nos, ó Deus, como família. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, Senhor. Amém, Senhor. A fazer a tua vontade e testemunhar realmente a transformação que o Senhor fez em nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Não sei se todos fizeram, né, o questionário. Eu estou no aguardo para que os irmãos façam, respondam e deixa eu só cancelar essa gravação.